eu estarei começando agora a introdução sobre todo o conteúdo que vai ser gerado no canal. Então, eu vou estar passando aí falando sobre o que faz, né, um desenvolvedor TSQL, qual a importância do ETL, que é o trabalho do desenvolvedor. Pronto, já dei a resposta. O processo de ETL em si, alguns passo a passo eu vou estar mostrando ali. E o objetivo das aulas, o conteúdo delas, qual material e os pré-requisitos, né, para poder estar acompanhando aí o conteúdo. E vamos conhecer a base de dados que nós vamos utilizar, beleza? Então, o que faz um ele, né, faz o ETL. O ETL, né, em inglês, Extract, Transform, Load, extrair, transformar e carregar os dados. Então, ele tem dados de diversas fontes, ele trata esses dados, no caso nós vamos tratar aqui no SQL Server, e ele carrega, pode ser no próprio SQL Server ou em algum outro banco de dados, enfim. Mas é esse o trabalho que ele faz. Eu vou estar detalhando um pouco cada processo desse aí. Qual a importância do ETL? O ETL, ele é a parte oculta, né? É a parte que não é visível para o usuário aqui, né? Como esse iceberg aqui. A gente vê essa pequena porção aqui do iceberg, parece pequeno, mas embaixo é muito maior. Então, a importância dele é a tomada de decisões. Vamos chegar lá. Então, nós temos aqui o ETL. Aqui embaixo ocorre todo o processo de pegar os dados, trabalhar nos dados e deixar os dados prontos para alguém fazer essa parte aqui visual dele. Quem será esse alguém? Tá aqui, ó. Então esse iceberg aqui que estava, né, bem bruto ali, os dados brutos no sistema, não tinha informação nenhuma, não tinha nada, eram só os dados. Eles agora são alguns dados tratados, né, e o pessoal de Big Data, Data Science e BI vão trazer informação com esses dados, beleza? Mas a informação que eles vão trazer só é verídica, só é útil se os dados forem tratados antes e se a fonte de dados for boa. Não adianta nada o cara fazer um data science, um algoritmo de machine learning, seja o que for, ou o analista de BI gerar um dashboard que mostra números falsos, que mostra que a venda era 200, mas na realidade era 100. Então, esses dados aqui, eles precisam ser tratados e, claro, né, ter uma integridade nisso. Então, é de suma importância, né, o trabalho do desenvolvedor, que é esse ETL aqui que ele vai realizar, beleza? O processo de ETL em si, como que ele funciona? A gente tem a fonte de dados, que pode ser diversa, a gente vai mostrar depois. Então é feita a transformação desses dados, a limpeza, a agregação, enfim, conversão de tipos e o carregamento em alguma base, né, que se for nesse exemplo aqui de uma data warehouse, que é uma base de dados onde tem um conjunto de dados para poder ser trabalhado já a partir dali. Aqui uma coisa é essa base de dados aqui, essas bases de dados aqui cruas, e outra coisa é a base de dados aqui já limpa, já tendo passado pelo ETL, beleza? E aí, aonde que vai ser utilizada, né? Com BI, reporting, data mining, enfim. E os períodos, que geralmente se trabalha com períodos históricos, né? Então aqui abril, maio, junho, enfim. Então vamos lá. O processo de ETL, ele tem duas formas de ser feito, né? Então aqui eu trago os tipos de ETL. Ele pode ser feito, né, hands-on, aí, mão na massa, onde o desenvolvedor vai pegar lá e vai realmente fazer os códigos e tal, em SQL, criar procedures, usar as funções. Ou pode ser feito via os softwares, né? Os softwares, eles têm já todos os pacotes, os comandos, os scripts
prontos dentro dele, que são basicamente essas caixinhas. Esse aqui é um exemplo do sys da Microsoft. Então, por exemplo, onde eu faria aqui, select asterisco from tabela, onde ID é maior que 10, ordenado por alguma coisa. Where ID is not null, né, filtro de nulo. Aí depois vou estar pegando o dado de outra tabela e fazendo um union all. Enfim, todo o comando que eu faria aqui na mão, o sys, né, e esses outros softwares, essas outras plataformas, elas fazem aí através dessas caixas, né? Então são as duas formas que tem de fazer o ETL. Eu acho meio difícil o cara fazer aqui direto sem aprender o hands-on. Eu acho que o caminho normal é esse, né? De você fazer na mão primeiro e depois usar os softwares. É isso. Processo de ETL, então, sobre as fontes de dados. As fontes de dados, elas podem ser diversas. Então, nós podemos pegar e importar os dados de um arquivo do Excel, uma nota fiscal, de uma base de dados, pode ser do MySQL, Oracle, enfim, de qualquer base de dados, arquivos, enfim, são diversas fontes de dados, beleza? Processo de ETL, as formas de extração. Sobre as formas de extração, como que a gente pega esses dados aqui? Então, esses dados, a gente pode ver que eles são de diversas fontes diferentes. Então, como que a gente pega eles? Tem algumas formas de a gente pegar ele. A gente pode pegar via API. Então, vamos dizer, o cliente ele não te dá acesso à base de dados dele, mas ele disponibiliza, né, uma API que você vai consumir os dados da base de dados dele através dessa API. Então, essa API ela pode ser feita em várias linguagens, né, JavaScript, com Python, Ruby, enfim. São várias linguagens que pode ser utilizadas essa API aí. Via Linked Server, que basicamente é uma conexão dentro do próprio banco de dados. Isso daqui é a carinha do SQL Server. Então aqui ele tem um Linked Server, onde ele está conectando o SQL Server direto no MySQL. Então isso aqui é Linked Server. Então eu, na minha consulta no SQL Server, eu faço lá select asterisco from MySQL, um exemplo, né, que vai ser o nome do Linked Server, tabela 2. Então eu vou estar pegando os dados direto lá do MySQL através do Linked Server. E tem também via import, né, importação de dados na mão ali, de você pegar e utilizar o serviço de importação da SQL Server e importar os dados através de um bulk insert, né, uma inserção em massa. Então você pode importar em Excel, pode importar um CSV também, que é um separador por vírgula, e através dessas outras linguagens também, beleza? Então, esse daqui é um resumo, né, do processo de ETL. Aqui eu só organizei o que eu coloquei depois para vocês. Então nós temos aqui as formas de ETL, que é manual e através dos softwares, as fontes de dados, como que nós vamos pegar esses dados e depois o que nós vamos fazer com esses dados, beleza? Então essa parte aqui é onde que o desenvolvedor vai estar trabalhando aí. Às vezes aqui também no desenvolvimento da API, né, enfim, da forma de extração dos dados. Então ele vai estar validando esses dados, vai fazer a limpeza dele, retirar duplicado, tratar nulos, retirar, né, erros, enfim. Transformar esses dados, agregar, isso aqui são alguns exemplos do ETL, beleza? E vai carregar esses dados prontinhos para serem utilizados lá para o Data Warehouse. Então, quando o analista de BI for fazer a consulta dele, por exemplo, através de uma view, ele vai fazer a consulta dele já nessa base de dados aqui que está limpinha, na tabela, para poder gerar lá o dashboard dele, né, fazer a análise dele, beleza? Então, o objetivo, né, desse canal, dessas aulas, nós vamos aprender as principais funções de manipulação de dados e a combinação entre elas. Então, a gente vai começar aí bem no nível fácil e tal, apresentando de início as funções isoladamente, para a gente ver o que cada uma delas faz.
e depois a gente vai estar vendo a combinação entre elas, que muitas vezes para tratamento de dados você não usa só uma função ali, você usa às vezes 3, 4 funções, né, em cada linha de código, enfim. Então aqui são os conteúdos que nós vamos ver. Nós vamos ver as funções de cadeias de caracteres, né, que são tratamentos de strings. Essa é a primeira aula. Vamos ver funções de conversão também, lógica, classificação, algumas funções de sistema que são necessárias, funções de agregação, funções de data e hora também, e vamos também criar a nossa própria função. Então, de todo esse conteúdo aqui, nós vamos estar vendo as principais, tipo o que eu já usei até hoje, entendeu? E se surgir alguma coisa que alguém queira que a gente explique aí, enfim, a gente pode estar vendo isso aí posteriormente, beleza? Qual o material e pré-requisito? Nós temos aí o material no GitHub, está aí na descrição do vídeo. Lá a gente tem o script da criação da base de dados, que o nome da base de dados é esse aqui, TSQL V4, que ela é a base de dados da Microsoft utilizada para certificação da 70761, que é a prova, né, de certificação de desenvolvedor, beleza? Quais são os requisitos? Conhecimento básico de SQL. Então, a ideia é que você já tenha estudado alguma coisa de SQL. Eu não vou estar ensinando aqui a princípio a modelagem de dados, normalização, fazer select. Não, vou considerar que você já tem um conhecimento básico. Se você não tem, tem aí uma sugestão na descrição do vídeo, que é o curso do Gustavo Guanabara. Ele vai ensinar esse início todo, né? E ele ensina com o MySQL. Não tem problema, o importante é você aprender o conceito do banco de dados e depois você só vai aplicar aqui no SQL Server, beleza? Você precisa instalar aí o SQL Server, de preferência aí o 2017, que é o mais novo, porque tem algumas funções que só funcionam no 2017 e 2016, enfim, mas eu vou estar mostrando aonde funciona cada função, qual é o nível de compatibilidade dela. A observação, né? A versão do SQL Server 2016 em diante, ela só funciona em computador com arquitetura 64 bits, beleza? Então, se você tem 32 aí, você não vai conseguir instalar. A não ser que você coloque aí uma máquina virtual, você reinstale aí seu Windows, beleza? E tem aí a função Developer, que ela é gratuita para estudo e ela tem tudo que a gente precisa para poder estudar, tá ok? Então vamos lá. Eu vou mostrar agora para vocês um pouco da base de dados que a gente vai trabalhar, né? Como eu já falei, o nome é TSQL V4. Vou mostrar para vocês o diagrama, as tabelas que ela possui e um exemplo aqui da tabela de empregados, ok? Então vamos lá. Chegando no SQL Server, nós temos aqui a conexão, né? Isso aqui já deixei tudo aberto aqui para facilitar, mas nós temos a conexão que você vai fazer. Então, entrando no SQL Server, você vai ter aqui essa primeira tela de conexão, né? Aqui eu coloco esse ponto aqui, que é para conectar na base local, Windows Authentication, que eu já criei, e beleza. Então, eu tenho aqui que eu já criei, né, a base TSQL V4. Esse aqui é o diagrama dela. Então ela tá bem bonitinha aí, ó, com relacionamento feito, as chaves primárias, chave estrangeira, beleza? Aí o conteúdo dela, a gente dá um use aqui, né, pra gente mudar a base de dados, estava na master, vamos para a TSQL V4 agora, e vamos ver as tabelas que são essas aqui que a gente viu no diagrama. Então nós temos aqui 13 tabelas, beleza? A gente tem tabelas empregado, categorias, suplemento, depósito, produtos, enfim. Temos aqui as tabelas e a gente vai estar usando alguma delas para poder estar mostrando os exemplos do tratamento das funções, tá ok? Então vamos dar um select aqui na tabela de empregados. Isso aqui é importante, esse HR aqui, esse sys, são os esquemas, né, da tabela, que tem um link aí também na descrição explicando o que é isso.
Então aqui a gente tem a tabela de empregados. Então nós temos aqui o ID do empregado, o último nome dele, o primeiro nome, o título, né, do cargo dele, enfim, algumas informações, beleza? Então a gente vai estar trabalhando aí em cima dessa base de dados. Vou estar mostrando aqui para vocês agora onde que ficam essas funções. Então, por exemplo, a gente acessou aqui a base de dados, nós temos aqui, ó, Programmability, Functions, funções do sistema, e aqui todas as funções que temos, beleza? E algumas dessas daqui nós vamos estar ensinando, entendeu? Esse vídeo ficou um pouco longo porque eu falei bastante coisa, expliquei o que é ETL, enfim, mostrei a base de dados. Porém, os próximos vídeos eu pretendo aí fazer no máximo aí, né, até 10 minutos, não passando muito disso, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, só colocar aí nos comentários. Valeu!